Graças a Deus por mais um dia que estamos aqui para gravar, né? Deus possa nos abençoar. Bom, que estamos aqui nessa missão de compartilhar com você, com quem estiver do outro lado, seja agora, seja depois. Hoje eu quero falar de um assunto muito interessante mesmo. E às pessoas que estão acompanhando, né? E hoje eu recebi mensagem pelo WhatsApp e isso vale a pena, rapaz, estar aqui. Vale a pena estar aqui. Confesso a você que hoje eu estou maravilhado de ver que a gente, de certa forma, contribuiu com algumas pessoas. Contribuiu mesmo com algumas pessoas, né? Então, seja bem-vindo, vamos compartilhar essa palavra. Hoje eu vou falar sobre a revolta. A revolta. E você deve perceber que são muitas pessoas que estão revoltadas. E eu quero direcionar hoje a revolta para Jó. A revolta de Jó. Revolta de Jó, e nós vamos nos entender aqui com certeza. Deus abençoe, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós vamos falar da revolta de Jó. Você que está aí do outro lado, e o pessoal que entrou em contato conosco, bem abaixo aí, você vai ver que tem assim o WhatsApp. Você manda uma mensagem direto. Interessante que algumas pessoas estão fazendo isso. E hoje eu vou falar sobre a revolta de Jó. A revolta de Jó. Eu falei sobre o capítulo 22 e hoje nós vamos entrar exatamente no capítulo 23 de Jó, onde ele recebe os conselhos do capítulo 22. Então Jó, diante dos conselhos que ele escutou, Jó cria uma certa revolta, uma revolta violenta. Isso no capítulo 23. Eu quero compartilhar com você. As orações continuam ainda na madrugada e 5h20 eu estou aqui para estar com você. E hoje eu quero falar sobre isso no capítulo 23 de Jó. E o verso é o primeiro. Depois de ele escutar tudo aquilo, Jó agora vai entrar num processo de mudanças, né? E nós vamos entrar em alguns assuntos aqui até as 10 horas da noite, às 22 horas. A gente vai conversar, vai orar e vai compartilhar aqui. Você pode mandar diretamente no WhatsApp aí, ou fazer seu comentário, e a gente vai estar aqui acompanhando e tirando dúvida de algumas pessoas que estão na dúvida. A Bíblia diz que compadecer daqueles que estão na dúvida. E trazer a batalha espiritual na revolta. Porque existe uma batalha espiritual constante sendo travada na vida do ser humano. E é necessário que se aprenda isso. Aprenda isso. Nós existimos, nem tudo que parece ser tão bonito e perfeito, lindo, essas coisas todas, é de fato aquilo que parece ser. Tem coisa que é muito assim estranho para a gente entender. Amém? Hoje eu quero falar sobre a revolta e nós vamos estar compartilhando aos irmãos de Nova Ipixuna, né, da Getsemane, em todos os cantos, Cidade Jardim, quilômetro 7, folha 6, enfim, os irmãos sejam bem-vindos conosco aqui, e nós estamos aqui começando esse processo. Logo mais vou começar a ler a Bíblia, a palavra, sobre a revolta. O que você acha sobre a revolta, em especial a revolta de Jó, né? Jó foi um homem que se revoltou. Será se ele se revoltou mesmo, né? Pouca gente fala sobre a revolta de Jó, e existe a revolta de Jó, certeza existe, né? Está escrito aqui, e eu quero estar aqui com vocês nesse momento, amém? Eu quero fazer uma oração. Vamos orar. Querido Deus e amado Senhor Jesus,
diante desse cenário que é as redes sociais. E eu sei que do outro lado existem pessoas que estão em grandes lutas, grandes dificuldades, de maneira que às vezes até se revolta, mas a revolta às vezes está direcionada e mal direcionada, de uma forma que está indo para o lado errado. E eu quero que nessa noite, meu Deus, a gente possa assim direcionar essas pessoas a ir para o lado certo, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Deus possa abençoar a sua vida, você que está por aí, que vai estar agora, mas logo aí chega uma turma aí, e a gente vai estar junto, né? O que você acha hoje? As pessoas não estão congregando, não tem previsão de congregar, de estar junto, de compartilhar, né? Então, chega a hora que as pessoas começam a pensar sobre esse assunto. E nós estamos aqui agora, exatamente 9h10, e vamos estar com certeza compartilhando essa palavra aqui, a revolta, né? A revolta. Há pessoas que se revoltam de várias maneiras. Hoje eu vi pessoas se revoltando de maneiras diferentes. Uns se revoltam de um jeito, outros se revoltam contra outra igreja, outros se revoltam contra o governo, outros se revoltam contra a sociedade, né? Contra os políticos, contra as autoridades. Então, enfim, as pessoas se revoltam constantemente. Mas para que lado nós devemos jogar nossa revolta? Né? Para que lado nós devemos partir para alcançar de fato o sucesso da revolta, né? Isso é o que nós queremos. Nós estamos aqui. Eu quero aproveitar para estar compartilhando aqui com meus irmãos isso tudo, amém? Sejam bem-vindos aí, a Lindalva aí já se manifestou aí, já apareceu. Tem mais alguém aí? Vai lá, cita uma palavra aí enquanto eu termino de preparar aqui o ambiente para nós começarmos essa palestra aqui, esse bate-papo aqui, esse tira-dúvida, né? Você vai ver nas redes sociais pessoas, por exemplo, se revoltando contra outra igreja, né? Uma igreja se revolta contra a igreja, outra contra outra igreja, outros contra os políticos, outra contra... Na verdade, o ser humano, ele sempre se revolta em algum momento, sempre se revolta. Se é uma coisa que o ser humano é bom, é de se revoltar, mas o que nós vamos aprender para que lado direcionar uma revolta de verdade? Nós temos coragem de revoltar contra todo o sistema, contra os familiares, quando as coisas travam na vida da pessoa, as pessoas começam a criar uma revolta. Então vamos aí estar junto, em nome de Jesus. E eu quero ver aí o que você acha, ou se você é uma pessoa que está revoltada, e revoltada por quê? Qual é a sua revolta? Qual que é, de fato, a sua revolta? Para que lado está direcionando a sua revolta? Você está revoltado com seu pai, com sua mãe? Você está revoltado com seus irmãos? Você está revoltado com seu patrão? Onde está o foco da sua revolta? Com os políticos? Com os pastores? Com as igrejas? Os irmãos? Qual é a sua revolta? Eu acho que é mais ou menos isso a pergunta hoje que deveria ser feita. Qual é a sua revolta? É isso mesmo. Vou mudar bem aqui o texto e botar aqui, qual é a sua revolta? Né? Qual que é a sua revolta? Essa vai ser a pergunta. Qual é a sua revolta? Né? Então, e o que a Bíblia diz sobre pessoas que se revoltam? Para que lado deve se fazer isso? Amém? Então eu quero estar com vocês. Seja bem-vinda aí a Cleonice.
né? Seja bem-vindo também. Qual é a sua maior revolta? Porque aí, às vezes, a pessoa está revoltada, mas às vezes a revolta está de maneira errada, de maneira que não pode te dar resultados positivos. E eu quero ensinar aqui na palavra como você deve se revoltar. Jó se revoltou. Muita gente fala da paciência de Jó, muita gente fala do sofrimento de Jó, mas pouca gente fala sobre a revolta de Jó. Eu queria falar sobre a revolta de Jó, entendeu? Quero falar sobre isso hoje. Sejam bem-vindos. Se tem uma dúvida na palavra aí, manda aí o versículo bíblico. Vamos ver o que Deus fala através daquela dúvida que você tem, né? Por que as pessoas, desde que nasceu o ser humano, ele já nasceu revoltado, já nasceu as primeiras criaturas geradas de Adão e Eva, você percebe que já tinha uma revolta plantada no coração de Caim. A revolta dele matou seu irmão. Ele ficou revoltado. Abel ofertou ao Senhor, Caim também ofertou ao Senhor. E Deus se agradou de Abel e não se agradou de Caim. Então, isso fez com que gerasse uma revolta em Caim. E essa é uma revolta negativa. Às vezes as pessoas estão se revoltando, mas isso traz consequência para quem está revoltado de maneira negativa. Existe a revolta positiva, né? A Ramila aí também já está por aí, né? E eu quero compartilhar com você. Às vezes a pessoa revolta e vai para o mundo das drogas, revolta e vai fazer loucura. Tem pessoas revoltadas consigo próprio, não tem? Às vezes tem revoltado com o vizinho, com amigos, que era amigo, deixou de ser amigo. Mas isso não é estranho, não. A revolta já é desde o princípio. O homem sempre foi revoltado, né? A matriz, né, já foi revoltado. Eva estava no paraíso. E alguém disse assim, olha, você pode ter poder e você pode ser igual a Deus. Então criou uma revolta no coração da pessoa, um desejo de ser melhor, de ser igual, né? Tem pessoas que estão revoltadas e às vezes essas revoltas têm trazido prejuízos, e prejuízos grandes, né? Prejuízos grandes. A pergunta é, você é uma pessoa revoltada? Com que você é revoltado? Para que lado está direcionando a sua revolta? Tem pessoas que se suicidam porque está revoltado e acha que se suicidar, tirar fim à própria vida, vai resolver o problema. Entendeu isso? Então a pessoa chega a dizer assim, não, eu vou tirar minha vida que vai resolver o problema. Não vai resolver. Entendeu? Não vai resolver. Então, quer dizer, se você tem uma revolta, diga para mim qual é a sua revolta aí. Onde está e para que lado está direcionando a sua revolta? Tem gente que se revolta e bebe até cair. Até não ter mais nenhum tipo de poder ficar de pé. Tem outras igrejas revoltadas com outra igreja. Você vê um pastor se revoltando com outra igreja porque ele acha que a dele é certa e a outra é errada. Então há muitas revoltas, a revolta por se decepcionar, porque às vezes a pessoa queria ter uma vida de um jeito e queria ter uma direção, e às vezes vai em determinado lugar e tem uma direção, e aquela direção de fato não é a verdadeira, não é aquilo que ele gostaria que tivesse. Amém? Eduardo Marcelino, seja bem-vindo aí, né? Então, você precisa direcionar a sua revolta. E é isso que E como vamos fazer isso? Nós vamos fazer junto com aprendendo com Jó. O Jó 23.
Vamos aprender sobre Jó 23, a revolta de Jó. Chegou uma hora que Jó perdeu a cabeça, perdeu o controle. Mas só que ele pegou um conselho antes, que lhe firmou e lhe direcionou para a revolta, para o lugar certo. Você está revoltado com o presidente da República? Está revoltado com os políticos? Está revoltado com a sua igreja, com o seu pastor, com o seu bairro? Você está revoltado com alguma coisa? Você sabia que muitas das pessoas que estão deprimidas hoje é devido a essa revolta, em que a pessoa não entende, o mundo está de ponta cabeça, revoltado. Você é uma pessoa que fica revoltada no trânsito com facilidade? Você é uma pessoa que direciona a sua revolta e essa sua revolta lhe traz prejuízo? Porque eu não sei se você sabe, mas os primeiros cristãos, ou seja, as primeiras criaturas, Abel e Caim, eu vou voltar a esse assunto aqui, Abel e Caim, por exemplo, ele chegou ao ponto de se revoltar contra o seu irmão, uma revolta negativa, e ele matou seu irmão. O seu irmão foi considerado justo, mas ele recebeu a sentença. Então, toda revolta traz consequência. Toda revolta traz consequência. Por isso, você deve aprender a direcionar a sua revolta. Então, imagine você é um deficiente físico e alguém diz que você vai ser curado, E dia por dia você faz aquela campanha e de repente não acontece nada. Então você se revolta. Então existem as revoltas negativas, existem as revoltas positivas. E na verdade eu só considero uma positiva, só uma. É o que a Bíblia me ensina sobre a revolta positiva, a única. E quem me ensina sobre a revolta positiva, é somente Jó, que me ensina sobre isso, no capítulo 23. Eu quero direcionar você hoje. Sabe, nós vivemos num tempo que não é tão difícil como os outros. Sempre houve épocas muito difíceis para a humanidade. Sempre houve épocas de muitas lutas. Em todas as lutas, há grandes revoltas. E a melhor de todas é aquela que você realmente se direciona para o lugar certo. Mateus Rafael está aí, ligado também. Seja bem-vindo, né? Nosso missionário Raimundo também, na Folha 6. E família, seja bem-vindo. Eu quero deixar esse abraço. Então, nós queremos falar de revolta. Hoje, aí abaixo da página aí tem um WhatsApp aí. É assim, o botão aí é o WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem também aí. Igual algumas pessoas mandou áudio para mim de um lugar aí, meu Deus do céu, para a banda de Belém. E a pessoa estava falando sobre isso. E eu falei para ela, olha, você está se revoltando da maneira errada. Às vezes você está se revoltando contra o esposo, a esposa, o sistema. O sistema não é o problema. Porque se você olhar a história da humanidade, sempre houve problema no mundo. E no meio desse caos tem gente que está aproveitando essa oportunidade. Para alguns isso é chamado de oportunidade. Talvez você não entenda o cenário universal, como é que funciona, mas algumas coisas acontecem e beneficiam um grupo e outros são prejudicados. Então, se você é uma pessoa que está revoltada com a vida e às vezes quer tirar a vida, eu estou revoltado, deixa eu te falar uma coisa, se matar nunca vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. Por quê? Porque ninguém quer morrer. Eu tenho visto grandes homens entendidos no assunto falar, e a Bíblia nos mostra também, que quando alguém quer se matar, ele não quer matar, ele não tirar sua vida, ele quer acabar com aquele sofrimento, aquela dor. Então ele se revolta e tira a sua própria vida. Entendeu isso? Jó nos ensina como fazer. Jó nos ensina como fazer. Sabe? E se você fizer da maneira certa, aí você desabafa. Às vezes a pessoa precisa desabafar, soltar. Sabe, tem gente que está preso
E aí ele acha que são as pessoas ao redor que está machucando. Não é não, não é não. O sistema está aí, as coisas não estão fáceis, nunca vai ser fácil. Hoje um rapaz me procurou e disse: rapaz, eu preciso arrumar um emprego. Você imagina o cenário que nós estamos vivendo. E ele diz: eu preciso arrumar um emprego. Então eu fui ensinar algumas coisas para ele e dizer para ele que o problema está exatamente na forma como eu vejo as coisas. E depois dele eu ter ensinado para ele, ele entendeu que a revolta dele estava de maneira errada, direcionado para o lugar errado. Quando você revolta para o lugar certo, direciona a sua revolta para o lugar certo, então há sucesso para a vida da pessoa. Amém? Então, meu amigo, nós estamos aqui falando sobre as revoltas da vida. Tem gente que está chateado por muitas coisas, chateado na vida. Tem gente que está depressivo, tem gente que não vai mais fazer mais nada, tem gente que já parou no tempo, sabe? Você nem passou pelo caminho de Jó. Jó perdeu toda a prosperidade, perdeu seus filhos, perdeu em momentos o seu casamento porque a companheira não o acompanhou. Ele perdeu a sua saúde, perdeu seus amigos. Sabe, é nesse fundo do poço que encontra exatamente a saída. Porque quando às vezes a pessoa diz para mim: eu estou no fundo do poço. Eu digo: que legal, porque você não tem como afundar mais. Quando a pessoa está no fundo do poço, a única saída é para cima. Ou você escala, ou você morre. É a realidade. Então, para quem quer viver, escalar é a opção. E desistir não é uma opção. Entende isso? Olha, a gente vê todo o movimento, eu me informo bastante em muitas coisas, principalmente na palavra. Sempre houve lutas. Essa luta vai passar, outras vão chegar, e só os mais fortes vão sobreviver. A seleção natural da natureza, ela, tempos em tempos, ela faz a seleção. Muita gente diz assim: visto os dinossauros, eles foram extintos, porque houve uma seleção. E assim, todo tempo vai ter isso. Só os mais fortes vão sobreviver. E a Bíblia, por isso que a Bíblia diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando você vira para você e faz a forma certa, você entende que isso você vai passar. A dificuldade vai passar. Agora, quando você se revolta negativamente, como Caim, por exemplo, nós vamos começar a história lá. Então, como tantos outros se revoltaram de maneira errada, a tendência é ter sofrimento demais. Um sofrimento, a angústia, irmão. Quando uma pessoa está revoltada, que não sabe por quê, está preso. Sabe, eu vou dar um conselho para quem está muito, muito revoltado com a vida. Saia para um lugar onde você possa gritar e solta tudo isso. Solta tudo isso. Desabafa. Sabe, Jó ficou tão revoltado depois dos conselhos do seu amigo do capítulo 22. Ele ficou tão revoltado, Jó, que quando ele começou a falar, meu amigo, ele sai do capítulo 22 só escutando. Quando ele chega no capítulo 23, ele começa a falar. Ele não suportou. Sabe, ele foi acusado de pecado, ele foi acusado de tanta coisa. Sabe, tem gente que está revoltado com tanta coisa na vida que ele não sabe nem se ele fosse destruir tudo aquilo que ele está revoltado. Ele destruía a política, ele destruía a igreja, ele destruía pastor, ele destruía. E tem gente que não sabe mais o que destruir, destrói a sua própria vida. Isso é revolta, mas é revolta negativa. Só existe uma revolta positiva, somente uma, que se você fizer, sua vida vai mudar radicalmente. Eu vejo pessoas dizendo assim: eu estou orando pela minha vida há dias. A grande sacada da oração é quando você não ora por você. Você não deve orar por você, de jeito nenhum. É mesmo, apóstolo? É verdade. A grande sacada da oração também foi ensinada no livro de Jó.
Lá no final, quando tudo parecia perdido, Jó aprende a grande sacada da cura, das mudanças. Ele aprende exatamente o que tinha que fazer. E ele nem chamava mais seus amigos ou seus inimigos de inimigos. Ele diz a Bíblia que quando Jó começou a orar pelas pessoas, pelos seus amigos, a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó. Então veja bem, se você é uma pessoa que só ora pela sua família, que só ora por você, você não tem como mudar. Não tem como acontecer algo na sua vida extraordinário. Essa revolta, né, das pessoas contra outras pessoas só tende a piorar a vida de quem se revolta, como de Caim. Olha, para você ter uma ideia, Moisés, ele se revoltou na hora errada. Tinham dois judeus brigando e ele foi lá e separou, né? Foi lá e separou. Só que ele tinha matado um egípcio antes, porque ele estava revoltado, porque o egípcio estava batendo no judeu. E o próprio judeu, que estava sendo separado, diz assim: agora você quer nos matar como matou o egípcio ontem? Quer dizer, a revolta dele foi negativa no primeiro momento, que lhe custou aí andar no deserto e ser expulso do meio do faraó. Isso levou a ele ao deserto, ao sofrimento. Então toda revolta, ela traz consequência. Você está revoltado com a sua vida? O risco disso tudo é você se viciar na bebida, no álcool, em alguma coisa, ou até se tirar a própria vida. Pastor Antônio Nova Pichuna também está junto. Então, quer dizer, a Marinalva Ferreira está aí, seja bem-vindo, né? Então, se você é uma pessoa que se revolta, que olha para os outros e se revolta, as igrejas têm certa, têm errada, a igreja tem pastor que conta, eu não estou nem aí para quem está certo ou quem está errado lá. Eu não quero saber o que os outros estão fazendo, eu quero saber o seguinte: eu tenho que fazer e tomar uma atitude séria em relação à minha vida, à minha casa. E só tem um jeito de eu direcionar a minha revolta, de eu descobrir para que lado eu tenho que atirar e a que lado eu tenho que me atirar e buscar. E Jó ensina isso. Amém? Então, você é uma pessoa que se revolta com facilidade, se chateia, se zanga. Nós estamos num tempo onde as pessoas andam endividadas, sabe? E dívida, meu amigo, deixa a pessoa na flor da pele, sabe? A gente vê pessoas às vezes endividadas que acham que os parentes, os amigos, tudo tem culpa. Não é assim? Às vezes a gente queria que as pessoas ajudassem, sabe? Jó perdeu tudo, até a saúde. E alguém chega para dizer coisas para ele. E Jó então vai entrar numa revolta. Capítulo 23, eu quero ler contigo agora, já está na hora. Capítulo 23 de Jó. Eu vou ler para você ouvir como é que Jó mudou a sua vida. Como é que ele vai ser transformado na vida dele. Sabe, a gente vê muita gente revoltada, mas essa revolta errada traz prejuízo. Não se revolte de maneira, além de ser prejuízo para a saúde, pressão, infarto. Se você se revoltar da maneira certa, você vai ter sucesso. No capítulo 23, quando Jó escutou seu amigo Elifaz, explicou direitinho para ele entrou num estado de revolta. Lembra de Jó, que dobrava os joelhos e adorava o Senhor? Fez todo aquele processo? Muito bem. Agora no capítulo 23 ele vai ficar revoltado. E revoltado de uma maneira sadia. Ele diz assim: respondeu porém Jó e disse: ainda hoje a minha queixa está em amargura. A violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. Ah, se eu soubesse que eu poderia achar, então chegaria ao seu tribunal.
Com boa ordem exporia ante ele a minha causa e a minha boca encheria de argumento. Saberia as palavras com que ele me responderia e entenderia o que me dissesse. Porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não, antes cuidaria de mim. Era o que Jó está agora levando sua revolta e dizendo, sabe de uma coisa? Eu vou ter que conversar com o meu Deus. Mas o problema é que eu não sei onde ele fica. Olha o que ele diz assim, se eu soubesse onde eu poderia achar. Quer dizer, ele ouvia falar de Deus, mas não sabia. Então agora a revolta dele é porque ele falava de Jesus, como por exemplo nós hoje, muita gente fala de Jesus, fala sobre ele, fala tanta coisa, e o sofrimento, meu amigo, você não fica revoltado com isso não? De às vezes estar na igreja, dia por dia, você não se revolta consigo próprio e dizer, algo está errado. Jó está dizendo, algo está errado. Eu quero expor os meus problemas, eu quero falar com Deus, eu quero que Ele me diga aonde é que está o problema. Sabe, a gente acha problema no governo, no prefeito, no presidente, problema em tantas coisas. E se o problema for você? E se o problema for uma falta de organização? Uma pessoa chegou para mim e disse assim, apóstolo, eu estou com um espírito de miséria na minha vida. O problema não é um demônio, é uma falta de pôr em ordem, de ordenar bem a sua casa. Como diz o salmista, Senhor, me ensina a administrar bem os meus dias. E se o problema é na administração? Se o problema é na administração, não tem a ver com demônio. Não tem a ver com demônio. Então as pessoas às vezes espiritualizam tudo, botando culpa no diabo, e muitas das vezes você é responsável por isso. Uma pessoa é responsável direto. Então exige uma revolta de educar o próprio comportamento, mudança de hábito. Os seus hábitos às vezes estão errados, a sua forma de agir está errado, o seu desejo compulsivo está lhe deixando endividado. Às vezes pessoas têm orgulho demais de fazer o que Jó está dizendo. Eu quero expor a minha vida, eu quero expor meus problemas diante de Deus, eu quero contar para Ele toda a minha história. Às vezes tem pessoas que têm orgulho demais. Às vezes tem pessoas que estão vivendo uma vida que não era para estar vivendo, era para estar menos um pouco, para poder superar a situação, nem que depois você avance. Mas tem gente que está vivendo de aparência. Então você deveria se revoltar com tudo isso, e não com o sistema, com essas coisas. Tem gente que não está revoltado com o sistema, inclusive está querendo que essa coisa continue assim, um caos. Porque nesse meio desse caos, essas pessoas estão lucrando. Pergunte para alguém que está lucrando no meio do caos agora, se ele quer que acabe. Não quer, não. Ele quer que continue. Você pergunta para pessoas da Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial se eles queriam que acabasse a guerra, para quem fazia arma e vendia arma e fornecia o exército. Eles não querem. Então o problema não está no sistema, está na forma como eu penso. Essas coisas sempre vai ter, dificuldades sempre vai ter, lutas vai ter. Jó sabe disso, ele nos ensina isso. Vamos chegar diante de Deus e vamos fazer a pergunta, seja no seu quarto, seja onde for, vá conversar com Deus. Diga, Deus, eu estou revoltado comigo, que eu sou meio um gastador, eu sou comprador compulsivo, eu sou zangado demais, eu sou zangada demais. Faça uma revolta consigo próprio, sadia. Apresenta a Deus de fato, reconheça. Tenha coragem de pedir ajuda. Você sabe, as pessoas que estão mandando um WhatsApp para mim aí, tem um WhatsApp aí, na página, bem embaixo assim você vai ver lá o WhatsApp. As pessoas estão desabafando, contando história. Teve uma esposa que disse assim, meu marido é ignorante, ele faz isso, ele faz aquilo. Ela começou a dizer, eu digo, você nunca se revoltou
com você mesmo por toda essa situação. Ela disse, por que ele é muito ignorante? Porque você é mansa demais. Você tem uma humildade que não é verdadeira. Você simplesmente suporta uma coisa e não senta. O Jó está dizendo assim, Senhor, eu quero achar o Senhor, nós vamos bater um papo, vamos conversar. Jó no capítulo 23, ele está dizendo assim, eu quero achar o lugar de Deus, eu quero conversar com Ele, eu quero expor toda a minha causa para Ele, e eu tenho certeza que Ele vai me ouvir, vai cuidar de mim. Jó não tinha feito isso antes, ele tinha adorado, ele tinha orado, como muita gente faz. Você já chegou diante de Deus e disse, Senhor, a minha vida está assim, eu não tenho controle sobre a minha língua, eu não tenho controle sobre a raiva, sobre a ira, eu não tenho controle sobre isso. Você já chegou para Deus e desabafou realmente quem você é? Às vezes você está sendo tão insuportável para o marido, tão insuportável para os filhos. Você já parou por que seus filhos só vivem gritando, zangados? Será que é você que não está provocando tudo isso? Porque quando a pessoa começa a ficar revoltada, ele começa a criar um mundo de problemas ao seu redor. Então a revolta certa seria você reconhecer, de fato, se examinar, como diz Paulo, examine o homem a si mesmo, verificar se de fato a minha revolta realmente está errada. Às vezes uma mulher diz para mim, fala para mim, rapaz, hoje eu começo a reconhecer que eu sou antipática demais, que eu sou enjoada demais. Eu digo, isso é o ponto de partida, quando você começa a reconhecer que você precisa de ajuda, quando você começa a reconhecer que você precisa de alguém para ajudar. Você sabe por que muitos pastores têm problema, até se matam, como tem acontecido? É porque alguns deles fazem uma situação ao redor deles que eles não têm coragem para chegar para outro pastor e dizer assim, pastor, o senhor pode me ajudar? Eu estava aqui na madrugada orando e chegou um pastor de uma igreja, entende? De madrugada com sua esposa, de outra igreja. O cara veio de madrugada, me pegou aqui orando e disse assim, rapaz, me ajuda. O cara já chegou nas últimas, com uma depressão impressionante. Esse é o problema de alguns pastores. Eles não têm ninguém para conversar. Ele às vezes não tem ninguém, nem a esposa, ninguém. E não vai se expor para os membros não pensar, poxa, eu pensei que o pastor... Quer dizer que a mentalidade de algumas pessoas é que pastor não pode adoecer, que líder de igreja não pode adoecer. Ainda mais esses que prega cura, que faz isso e aquilo. Às vezes a pessoa, por exemplo, um menino ele é autista. Então a pessoa vai para a igreja e diz, eu quero que meu filho vai ser curado. Mas aí não é curado, a pessoa fica revoltada. Mas às vezes não é para ser curado aquele menino. Às vezes aquilo ali é uma bênção para a família, de maneira que, se for ver de maneira certa, se você procurar ver o benefício disso tudo, você acaba descobrindo por que aquilo ali está ali, né? Às vezes o cara vai fazer uma viagem, o pneu fura, e a pessoa fica revoltada porque o pneu furou, sendo que às vezes o pneu furado foi para evitar um acidente, um problema lá na frente. Depois descobre que lá na frente o negócio ia pegar e diz, meu Deus, obrigado pelo pneu furado. Então, eu mesmo já aconteceu isso comigo. E eu me revoltei, mas Deus, eu estou apressado e o pneu furou e tal. E aí eu comecei, foi a partir daí que comecei a pensar. Lá na frente teve um problema lá, seríssimo, que envolveu algumas coisas. Quer dizer, e poderia eu estar envolvido naquilo, mas o pneu furado, me salvou. Então, todas as coisas contribuem para o bem dos que amam o Senhor e que têm o seu caminho segundo o propósito, ou anda segundo o propósito de Deus. Então, as coisas ruins é para nós pensarmos. Está difícil? Pense na solução, na direção. Se revolte de maneira correta. A entregar a Deus e falar com Ele, dizer, Deus, eu estou aqui. Jó está fazendo isso. Jó está fazendo isso aí no capítulo 23. Ele não fez em momento algum isso, mas agora ele está fazendo. E sabe que daí para frente Jó começa agora a mudar seu comportamento. E as mudanças vão começar na vida da pessoa. Quando você reconhecer que você precisa de ajuda,
que tem que quebrar o orgulho, que tem que pedir socorro. Às vezes a gente tem que pedir socorro para a pessoa. Me ajuda aqui, meu amigo. Muitos não vão aparecer, mas em meio de muitos não vai aparecer um sim. Alguém pode te ajudar. Alguém pode... Por exemplo, algumas pessoas estão mandando um WhatsApp para mim pedindo ajuda. Estou direcionando. Tem coisa que não é oração. Tem coisa que é direção. Por exemplo, a mulher pede para mim orar no cartão de crédito para parar de comprar. O problema não está no cartão. O problema está na pessoa que não tem controle. As pessoas estão se endividando muitas das vezes, não é porque não é diante de uma precisão, mas diante apenas de um efeito compulsivo de compra, e a gente vê isso direto. Aí vem a revolta, porque isso, porque aquilo, mas será se eu me organizar melhor? Ah, mas isso era um demônio. Por exemplo, um rapaz me ligou e disse, rapaz, me disseram que fizeram uma macumba para mim nunca mais arrumar um serviço. E aí, desde então, nunca mais arrumei um serviço, porque fizeram a macumba e tal. E aí ele veio e me passou as informações. Eu digo, você estava em qual... Ele foi me contando o histórico de trabalho dele, e eu fui perguntando por que ele saía do serviço. E ele foi me falando de cada trabalho que ele arrumava, que ele fichava, e por que ele saía. Eu digo, isso não foi macumba, irmão. É você que tem maus hábitos. Você tem que mudar. É igual as pessoas vêm para Jesus e querem continuar com seus hábitos antigos. Não vai funcionar, não vai dar certo. Não. Você pode até ficar numa igreja, mas não vai crescer com Jesus, não vai nunca dar resultado. Ensinei para ele, ele disse, o seu problema é que você não controla a ira, a raiva, né? Ele não suporta ninguém mandar ele. Aí o que aconteceu? Na cidade onde ele mora, todo mundo é pequena, então todo mundo já conhecia ele como ignorante. Diga para mim, quem vai dar emprego para ele? Ninguém. Aí bota a culpa no tranca-rua. Não tem a ver com tranca-rua, tem a ver com hábitos, comportamentos, conduta. E nós seres humanos temos que aprender. Olha agora a situação do vírus aí. Qual é a conduta que as pessoas estão aplicando agora? Lavar as mãos, álcool gel, não sei o que mais. Muda-se hábitos, muda-se condutas para tentar evitar problemas. A mesma forma é que quando a gente tem problema, tem que mudar de hábitos. E às vezes uma mudança de hábito muda a sua história. E não muitas vezes nem é questão de oração. É uma questão de direção. E aí precisa de alguém para conversar. Às vezes você está com um problema tão sério, está fazendo campanha, está fazendo isso, fazendo aquilo. O profeta diz que vai mudar e nunca muda. Por quê? Porque a pessoa passa 30 anos no mundo, aí chega na igreja e quer mudar o histórico de 30 anos. Você tem que mudar hábitos, mudar condutas. Daí que vai acontecer. Entendeu? Então, não espiritualiza tudo. Nem tudo é espírito. Tem coisa que é apenas o ser humano mesmo. Né? Tem coisa que é você mesmo. E isso é que precisa de direção. A igreja deveria fazer isso. Não espiritualizar tudo. Nem todo mundo que fala em línguas estranhas, de fato está falando em línguas estranhas. Nós somos igual um papagaizinho. Nós aprendemos coisa. Tem pessoas que falam línguas estranhas de verdade. Mas tem outras que copiaram. Simplesmente copiaram. E você percebe quando alguém está falando línguas estranhas que não tem nada a ver com o espiritual. É apenas uma cópia. Que de tanto ouvir os outros falar, acaba aprendendo. Principalmente criança. Principalmente criança dentro de uma igreja. As pessoas espiritualizam a coisa, não prestam atenção, depois dá milhões de problemas e se revolta contra o sistema. Vamos botar aqui, nós estamos numa crise mundial, Brasil, certo? Já já a gente vai estar orando. Então, o que você aprendeu agora? Vai administrar melhor a sua vida? Vai usar uma planilha de fato? Sabe como é que eu faço na minha vida? Eu tenho uma planilha, eu não fujo da planilha. Eu não fujo, aí eu não vou botar demônio, o espírito da miséria entrou na minha casa. Eu não posso falar isso. Já pensou um crente dizer para mim que está com o espírito de miséria dentro de casa? Você já pensou um som da igreja e aí começa a dar pane na igreja e o cara dizer que é um demônio que está fazendo? Ah, irmão, pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Mas as pessoas espiritualizam, algumas pessoas espiritualizam tudo. Sabe, você tem que separar as coisas.
tem que separar você, o diabo e Deus. E descobrir nessas três coisas quem está com problema. Porque o nosso Deus, ele está pronto. Ele diz sempre, eu estou sempre com a mão estendida para ajudar uma pessoa. Clama a mim, eu respondo. Aquele que me busca, acha. Jesus diz, vinde a mim todos que estão cansados e eu vos aliviarei. Então, Deus não tem problema. Mas aí a pessoa diz, é o diabo. Mas o diabo, às vezes, não está mexendo com você que não mudou. Não mudou, não parou de xingar, não parou de fazer isso, aquilo, não parou de comprar. Como é que vai pagar as dívidas? Se vier uma outra crise em outro tempo, você está preparado para ela? Porque vai vir outras. Vai vir mais coisas. Eu queria que você se revoltasse com você mesmo de uma maneira que você realmente reconhecesse as suas mazelas, os seus defeitos, as suas condutas erradas, os seus maus hábitos. Se você fizer uma revolta e olhar para você e dizer assim, está errado, não era para mim estar nessas necessidades, não era para mim estar nessas dívidas, mas agora eu aprendi a lição. Daqui para frente, se eu vou comprar o necessário e vou eliminar isso tudo e vou me estabilizar. Pronto, final do ano você está estabilizado e dizendo que Jesus é o Senhor. Mas é estranho uma pessoa passar ano após ano na igreja endividado. É estranho. Mas por que isso acontece? Porque as pessoas não aprendem. E muitas vezes aquela euforia, aquela alegria, aquela emoção, aquele negócio. Um dia alguém apareceu na nossa igreja e disse assim, aqui não tem adoração? Porque ele disse que estava acostumado com os louvores, louvor. Eu digo, muito bem, como é que está a sua vida? Está em crise, dificuldade. Irmão, quando a gente vai para a escola é para aprender. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha que legal. Quando você começa a ter conhecimento, você começa a ter liberdade. Não espiritualiza tudo não. Esse vírus foi para isso, foi para aquilo. Irmão, praga na terra sempre teve e sempre vai ter. As coisas vão acontecer, e o apocalipse vai chegar, mas quando chegar o apocalipse, meu irmão, vai estar claro, isso são pragas, sempre teve as pragas, e nas pragas acontece mortandade, acontece coisa, e outros ganham dinheiro. No apocalipse nos fala que a situação será extrema para todo mundo, ninguém vai se beneficiar no apocalipse. Ninguém. Quando o apocalipse chegar, ninguém vai ter benefício disso não. Vai estar todo mundo dentro do caldeirão, fervendo com dificuldade. Vai ser para todo mundo. Por exemplo, quando chegou o destruidor para destruir o pessoal no Egito, os primogênitos do Egito, alguém que era mais rico ou mais sábio, mais inteligente, se beneficiou com isso? Não. Foi todo mundo, dos animais ao faraó. Então, pragas apocalípticas, ela pega todo mundo. Ninguém se beneficia com isso, não. Entendeu isso? Enquanto houver as pragas na terra, essas coisas, enquanto houver terra, está vendo praga, está vendo tudo. Agora, a gente aprende lições com isso. Eu aprendi uma grande lição. Hoje eu passo pelas igrejas e vejo elas tudo fechadas. Grande lição. Coisas proféticas. Talvez, não. Porque não tem a ver, olha, vamos botar uma coisa no lugar. Não tem perseguição para a igreja. Irmãos, pastores, meus amigos, não há perseguição. De onde já se viu falar? Olha eu falando aqui, olha nós falando. Não há perseguição para a igreja. Quando houver perseguição para a igreja, minha amiga, aqui no Brasil, aí você vai saber como é que funciona. Não é assim não. Amém? Então, o que aconteceu? Muita gente não se preparou para a situação. Ou vive pela emoção. Não, não é assim que funciona. Amém? Tenha a revolta de maneira certa. Se revolte com você não se preparar para os dias maus, como Jesus disse, todo dia mal. Então, se revolte por você não ser uma pessoa que aprende a fazer a administração certa do que tem que fazer, da própria igreja onde congrega, que deveria estar bem organizada, né? Não é que a gente está 100%, mas eu, graças a Deus, eu ando mais organizado. A única coisa que me pesa hoje aqui é que nós deveríamos ter mais recurso para contribuir com os irmãos da igreja que estão mais necessitados. Só isso. Mas o que a gente pode fazer, a gente está fazendo.
E quando vier umas próximas pragas, eu quero estar melhor ainda, bem melhor ainda. Sabe por quê? Porque é para isso que trabalhamos todo dia. Nós usamos a inteligência da cabeça para poder nos guiar e não espiritualizar e dizer tudo é demônio. Você está sofrendo agora, por quê? Porque aconteceu que você não esperava uma crise dessa, você não esperava uma dificuldade dessa e ela chegou. Mas daqui para frente, o que você vai fazer? Você vai se organizar. Por quê? Porque vai vir de novo outras. Depois dessa vai vir outra. Que é isso? Vai vir outras. Pragas normais. Pragas que vão acontecendo durante o tempo. Quando chegar realmente o apocalipse, aí, irmão, quem se preparou, se preparou. Quem não se preparou, já era. Entendeu isso? Não é que a gente tem que espiritualizar tudo. Eu quero que vocês saibam uma coisa. Tem uma revolta com você mesmo. Se for agora o seu caso, vá para o seu quarto. Chegue para Deus e diz: Senhor, realmente eu estou falho. Eu estou andando dessa forma. Ou realmente eu vacilei nisso. Eu não cuidei disso. E por isso as coisas, essa mazela está acontecendo. Não se revolte contra o sistema, contra as coisas. Sempre vai ter governante ruim, bom, políticos bons, autoridades boas e ruins, né? Pastores malandros, bandidos. No meio da igreja tem tudo que não presta também. Do mesmo jeito que a política, do mesmo jeito que nos órgãos das autoridades, tudo tem safadeza. A igreja, não, então você tem que desaparecer do mundo, porque em tudo quanto é lugar tem. Até numa família que tem um grupo, já tem gente falsa também no meio. Então, essa é a questão. Não se revolte para esse lado, se revolte com você mesmo, que era para você estar melhor hoje. Né? Às vezes, estou falando às vezes com pessoas que ganhou tanto dinheiro no ano passado, que ganhou bem, que era para estar bem agora, tranquilão, né? Em paz, mas achou que era tudo só não. Lembre, todo dia é mal. E só quem vence o dia mal, quem está preparado. Amém? Eu quero que te abençoar. Seja revoltado, mas é revoltado com as suas atitudes, com os seus atos. Não diga que tudo é demônio também. Ah, tudo é demônio, tem demônio. Bota na macumba em mim. Sabe, a coisa que eu acho mais absurdo na minha vida é quando alguém diz para mim que a pessoa diz que é crente e fizeram a macumba e pegou. Eu não entendo, nunca vou entender isso. Veja só, o princípio que eu creio assim: você é templo do Espírito Santo. Se o Espírito Santo está dentro de você, o Espírito Santo está dentro de você, me diga para mim, que espírito mal pode também morar no Filho de Deus? Eu nunca vou entender isso. Mas as pessoas, em vez de reconhecer os seus erros, revoltar com as suas condutas, seus comportamentos, ou a sua falta de administração, ou o seu relaxamento em algumas coisas, quer dizer, em vez de se revoltar com isso, se revolta contra o sistema, contra as igrejas, contra pastores se revoltam contra o pastor para ganhar fama, né? Agora aparecem uns pastores que dizem aquela igreja lá, cadê? Quer dizer, meu Deus do céu, que loucura. O evangelho não é isso. O evangelho é entendimento, sabedoria. Eu aprendi muito nesse momento e estou aprendendo demais. Nossas igrejas estão fechadas, né? Não totalmente aquela coisa, você sabe, todo mundo sabe que em alguns lugares tem sempre uma reuniãozinha, uma turminha ali, escondidinho, sempre tem. Aí o senhor também, é todo mundo. Você sabe, às vezes uma das nossas igrejas, o que aconteceu, eu confesso aqui, não tem problema nenhum com isso. Os irmãos foram entrando e dizendo, não vamos sair daqui não, dá uma palavra para nós ir embora. E o pastor teve que dar uma palavra lá para ir embora. Porque nós moramos na igreja, eu moro na igreja, a maioria dos pastores nossos mora nas casas pastorais, como a gente chama. Então os irmãos chegam e dizem assim, não, dê uma palavra aí, faz uma oração, né? E a gente pega e faz, né? E eles vão embora de novo. E quer dizer, mas isso é perigoso? Eu sei que é perigoso, tudo é perigoso na vida, né? E a gente mantém aquela distância e outros não, e assim vai, sabe? Ninguém pode ser hipócrita. Nossas igrejas estão tudo fechadas, isoladas, ninguém fala com ninguém. Mentira, gente, não é com isso não. A gente vê direto isso aí. As autoridades sabem disso, todo mundo sabe disso. O problema é que a gente sabe que as pessoas precisam do alimento espiritual também, porque estão depressivos, porque estão em luta, estão isso e aquilo. Amém? Vamos revoltar pelas nossas atitudes. Eu estou me esforçando para deixar nossas igrejas fechadas e tranquilas, estou me esforçando. Mas nós temos irmãos que gostam de congregar, gostam de vir. Como nossos pastores moram na igreja, então fica o negócio. Mas a gente vai tentar ajudar o máximo possível
para a gente superar tudo isso e não espiritualizar isso tudo e dizer logo, você vai vir outra, vai vir de novo, e quando vier uma outra epidemia, outro problema, você está preparado? Se você aprender nessa, você está preparado para a próxima. Amém? Então, tem uma revolta com a sua falta de administração, com a sua ira, o seu comportamento, a sua forma compulsiva de comprar. Se revolte e busque quem? A Deus. Olha, faça que nem Jó. Eu quero encontrar ele, eu quero falar com ele, eu quero expor tudo. Olha o que ele diz assim, se eu soubesse o que eu poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal e com boa ordem exporia ante ele a minha causa e a minha boca encheria de argumento. Então é isso que o ser humano deve fazer. Olha, para mim, a Getsemane Batista, a nossa congregação, eu trabalho bem organizado, está difícil para todo mundo, mas nossos irmãos estão bem orientados, não é o diabo, não foi isso, não foi aquilo, foi apenas algo que aconteceu na terra, e isso serve para nós aprendermos, como uma queda de bicicleta, uma queda de moto, como um desemprego. Desemprego também a pessoa aprende. Amém? Eu quero abençoar você. Se você quiser, aí está o WhatsApp embaixo, quer tirar dúvida, rapaz, eu estou endividado, como é que eu faço? Aí eu te ensino, eu digo, olha, você vai fazer uma planilha, você vai fazer isso, assim, eu vou te ensinar a fazer. Eu estou orando tanto para sair das dívidas e nunca sair, e nunca vai sair. Por quê? Porque é uma questão de hábito, uma questão de conduta, tem que ser aprendido, tem que ser mudado alguns comportamentos, algumas questões, tem que quebrar orgulho. Por que muita gente rica, quando está quebrando, ele vai para o buraco totalmente? Por quê? Porque às vezes fica aquele orgulho de a sociedade, as pessoas me conhecer, né? As pessoas veem que eu quebrei, eu tenho que, às vezes fica segurando aquele carro que não é mais dar conta de ficar, mas fica com ele até dá problema, porque em vez de passar logo, resolver logo, pegar tudo e começar de novo, e plantar de novo, e ir para frente, às vezes a pessoa vai para a lama por causa do orgulho. Aí bota a culpa no demônio, bota a culpa no diabo, em Deus, em tudo enquanto, no sistema, na política, não sei o quê. Não, meu irmão, não é bem por aí não, tá certo? Não é bem por aí não, amém? Existe sim a forças malignas, existe sim a força de Deus, existe eu também na situação. Então vamos responsabilizar. E Jó está fazendo exatamente isso. Ele está na dúvida e está indo para Deus para tirar todas as suas dúvidas. Entendeu? E de tanto ele falar demais, que Deus chegou e começou no capítulo 29 e começou a encher de perguntas. Onde é que tu estava? Onde é que tu estava isso? E prosseguiu Jó em sua parábola e diz, quem me dera ser como eu fui nos meses... Olha a reclamação de Jó. Já começou a reclamar, e aí começou isso, aí Deus começou a chegar para ele e dizer, vem cá, meu amigo, vem cá, vamos conversar. Entendeu? E vem conversar aqui comigo. E aí Deus começou a encher ele de perguntas. Aí ele se calou. Sabe por quê, irmão? Porque mesmo o justo sofre nessa terra. Será por que está acontecendo isso? Porque você está dentro do sistema, e se nós estamos dentro desse globo dessa terra, quando vier um mal geral, vai pegar para todo mundo. Para todo mundo, meu amigo. Amém? Se for a fome, quem estiver preparado, está tudo tranquilo. Não está preparado, vai passar fome. Amém? Mas aprenda a lição. Seja mais prudente como a serpente. E seja mais simples como uma pomba. Amém? Tenha cuidados com o que está fazendo, amém? Sejam abençoados em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração abençoadora, eu quero abençoar a sua vida. Meu Deus, abençoa a vida dessa pessoa que vai fazer a partir de hoje essa revolta consigo próprio, ou seja, vai verificar suas falhas, se for falha, e tudo aquilo que está faltando. Às vezes é só uma falta de administração, mudanças de hábito, de conduta, que o Senhor direcione essa pessoa, Pai, em nome de Jesus. E eu tenho certeza que até o final do ano você está bem melhor se aprender a usar as ferramentas certas. As ferramentas. A igreja deve ajudar as pessoas a usar as ferramentas. Eu quero ter uma vida financeira estabilizada. Tem ferramenta para isso. A Bíblia nos ensina isso. Salmo 90, 12. Me ensina, Senhor, a administrar os meus dias. Pronto. E existe um ensinamento para isso. Amém? Se você quiser fazer perguntas sobre esse assunto, é só mandar uma mensagem no WhatsApp. Eu te respondo.
Eu mando até um jeito de planilha para você sair das coisas. Para quando chegar os dias maus, você está fora desses problemas. E não dizer que é o diabo, trancar a rua, a miséria. Calma. Você sabe sair dessa situação? Não sabe? Então pronto, você precisa de ajuda. Precisa de alguém. Tem gente que não sabe administrar a empresa. Tem gente que está quebrando o negócio. Começou um negócio, já está quebrando, está botando culpa no diabo. Não funciona assim, meu amigo. Ah, rapaz, deixa eu falar só mais essa. O rapaz chega para mim e diz assim: eu queria fazer um negócio ali e eu preciso de R$ 1.500 para montar o negócio. Aliás, eu perguntei: R$ 1.500 para montar o negócio? É mesmo, rapaz, mas eu estou aí desempregado e precisando desses R$ 1.500. E ele montado, eu conto. Veja se tem lógica. Aí eu disse para ele: mas você tem uns 1.500, você não precisa pedir dinheiro emprestado para ninguém, não. Ele disse: não, não tem, já tentei daí. E ele montado na moto. Eu digo: essa moto vale quanto, amigo? Ele diz assim: uns 8.000 para abrir, para vender logo, assim, no tapa. Tu acha quanto? Ele disse: 5.000. Pronto, tem uns 1.500 e 3.500. Que dá para comprar uma motinha mais velha e ainda tem um negócio pronto, rapaz. Tem gente que está amarrando a coisa em bira pode. Tá igual o elefante criado desde pequenininho, se amarrando em corrente que ele pode arrancar com facilidade. Amém? Então, são essas coisas que a gente quer ajudar o povo. Não é só oração, tudo é oração, tudo é isso, tudo é o diabo, tudo é não sei o que. Calma. A igreja ficou para ensinar isso aqui. Amém? Tem dúvida que há uma ajuda, que é uma ferramenta para te ajudar nisso? No casamento. Qual é a ferramenta que eu preciso para melhorar meu casamento? Não existe uma ferramenta, porque se você já orou tanto e não resolveu, tem que ter uma ferramenta. Tem que ter alguma coisa para poder. Não existe ferramenta para tudo. Você cava um buraco com uma enxada? Pode até cavar, mas um buraco de 1,5 m você precisa de uma cavadeira. Ferramenta muda. Amém? Por isso que Jesus mandou a gente pescar. Não é isso? Agora a isca, para pegar a piaba é uma, para pegar tubarão é outra. Cada isca tem um propósito. Amém? Seja abençoado em nome de Jesus. Até amanhã, em nome de Jesus.